Todos têm medo de alguma coisa, inclusive do escuro. Quem nunca teve medo ou tem medo do escuro? Ainda mais na situação que nós estamos vivendo agora, devido à crise política, crise social, devido à crise moral, crise espiritual. Talvez você esteja se sentindo assim, trancafiado, trancafiada dentro de um quarto escuro. Mas mesmo em situações onde parece que a tua alma se encontra em uma grande escuridão, uma luz sempre vai brilhar. Sabemos que a escuridão ela nos cega. E quando nós falamos de escuridão, nós falamos da cegueira espiritual. Queridos, Cristo é a luz do mundo, Deus é a luz do mundo, e é dele que você precisa. Ele diz assim nos Salmos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos olhos. Talvez o que você precisa é de um toque do Espírito Santo para que a sua alma seja encandecida pela luz do Senhor. Por que você está com medo? Esta foi a pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Depois dos seus discípulos terem acordado ele, após eles ficarem desesperados, porque uma tempestade havia se levantado. Diz a história que a tempestade era tão imensa, tão grande, de maneira que o barco estava quase indo a pique, estava quase afundando. Diante de toda aquela situação, correram desesperadamente até Jesus e disse: Mestre, o Senhor não se importa porque eu estou morrendo. E Jesus, calmamente, com uma segurança inacreditável, inabalável, olha nos olhos daqueles homens desesperados, frágeis, e faz uma pergunta: do que vocês estão com medo? E esta é a mesma pergunta que Deus faz para você, homem, mulher, jovem. Do que você tem medo? Você está com medo de entrar em um relacionamento porque você se frustrou no anterior? Você está com medo de ir novamente atrás daquela proposta de emprego porque você bateu e a porta estava fechada? Você está com medo de tentar fazer a faculdade dos seus sonhos por não ter recursos para que você possa fazê-la e concretizar e realizar os seus objetivos? Do que você tem medo? Qual é o vento que tem assolado a sua alma? Por que você está chorando de tanto medo? Sabemos que o medo é algo que assombra, espanta e causa terror na alma do ser humano. Muitos têm medo do escuro, outros têm medo de sair na rua sozinho. Muitos têm medo quando seus filhos vão para a escola porque têm medo que eles não voltem mais. Mas, no meio de toda essa tempestade, todo esse vendaval, Cristo, Ele nos garante segurança. E Ele nos faz uma pergunta: do que você tem medo? Porque nesse exato momento, eu estou direcionando uma palavra aos ventos e às tempestades que têm assolado a sua alma. Aquieta-te. Você crê? Isaías 41, versículo 10 diz assim: não tenha medo. Não tenha medo. Sabemos que o medo é algo que está desde o princípio. Quando Adão ele peca, diz a história que ele, juntamente com Eva, se esconde. E a voz de Deus passeia sobre aquele jardim, de maneira que Adão começa a ouvir os passos do Senhor se aproximar. E ele se esconde. Deus faz uma pergunta: Adão, cadê você? E aí ele responde: eu me escondi porque senti medo. Eu senti medo. Muitos, nesse exato momento, sabe que eu estou falando com você e talvez você está dizendo: parece que essa palavra é para mim. Sim, é para você. Por que você está com medo? Muitos têm medo de Deus, assim como Adão teve. Não tenha medo, porque Ele resgatou você. Não existe buraco tão fundo que Deus não possa ir mais profundo ainda para te resgatar e te trazer de volta. E pode ter certeza que nenhum vento, nenhuma tempestade vai naufragar os seus sonhos. Deus te abençoe.